Então, pessoal, mais um vídeo de uma notícia ruim, mas que eu resolvi e decidi trazer para vocês. Entendam sobre a decisão depois do ministro Edson Fachin decidir por anular todas as condenações do Lula referente aos tais crimes cometidos por ele, onde o ministro Fachin remeteu à justiça do TJDFT, Brasília, para fazer um julgamento, alegando que não era da competência dele, juiz federal. No entanto, a PGR prometeu recursos. Vamos aguardar. Essa decisão proferida pelo ministro Edson Fachin é uma decisão ridícula que só mostra o retrato de como o Brasil vai. É o país da impunidade. É ou não é o maior país da impunidade, pessoal? Agora eu vou falar sobre o pedido de suspeição do ex-ministro Moro. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a segunda turma e a decisão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça o julgamento do pedido de suspeição do ex-juiz ministro Sérgio Moro, realizado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Apesar de o ministro Edson Fachin anular as condenações relativas ao petista e defender que a petição sobre a suposta parcialidade do magistrado havia pedido o objeto do ministro Gilmar Mendes incluir o item na pauta da sessão. O que realmente ocorreu no processo de julgamento do ministro Sérgio Moro. Dos integrantes da segunda turma, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido da defesa de Lula. Já Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que por coincidência são petistas, né, são comunistas, defendem o Lula, votaram para declaração de suspeição do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né? Nunes Marques, o mais novo ministro da Corte, pediu vista do processo e se disse impossibilidade de votar por não conhecer profundamente o caso. Fachin e Carmen Lúcia disseram no julgamento que esperarão o posicionamento do ministro Nunes Marques para se manifestar novamente. Então tá 2-2, né? Na decisão proferida nesta segunda-feira, Fachin determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tem competência para julgar os processos. Sendo assim, cabe agora à Justiça do Distrito Federal analisar os processos. Se o Moro for declarado suspeito, o que acontece com as ações que ele julgou? A declaração de suspeição anula os outros atos praticados pelo juiz suspeito. Se o juiz deferiu medidas cautelares na investigação, recebeu a denúncia, presidiu as audiências, sentenciou todas as decisões e seus produtos, como provas e depoimentos, serão nulificados. Então vai ser uma decisão nula, pessoal. Todas as decisões dadas por ele são invalidadas? Caso reconheça a suspeição de Moro em relação a Lula, apenas as decisões no processo do ex-presidente da República serão invalidadas. Os demais processos serão análise do objeto de julgamento posterior de uma possível atuação parcial do julgador, caso outros réus acionem a justiça. Então só vai ser invalidado primeiramente os processos relativos ao juiz Moro em relação ao sítio, todos aqueles bens constituídos pelo Lula. Não vai ser objeto de averiguação outros itens por outro juiz. O que acontece com as decisões proferidas por outros juízes que atuaram na Lava Jato. Atos de demais juízes que atuaram na Lava Jato serão mantidos se não forem prejudicados por decisões do juiz considerado suspeito. Uma sentença feita por outro juiz, por exemplo, em um caso em que o Moro recebeu a denúncia, será anulada por ser ato subsequente. O que acontece com os procuradores da Lava Jato? Isso é outra coisa, vamos ver. Que punições Moro pode receber? Isso aqui é importante. A suspeição não é uma punição para o juiz em si. Ele é simplesmente o reconhecimento de que não tem, no caso concreto, isenção para julgar. Ele não será punido na esfera criminal ou administrativa. O ministro Gilmar Mendes, entretanto, pede em seu voto que Moro pague custas do processo. Olha que safado esse Gilmar Mendes. Há um debate mais amplo sobre se houve excessos no custo da Operação Lava Jato. Com isso, existem condutas que podem ser consideradas criminosas, dentre elas a autorização de vazamento para a mídia de interceptação telefônica do ex-presidente Lula, as besteirinhas aí que ele alegou no processo. Caso algum crime seja comprovado, Moura responderá à justiça em qual posição? Caso alguma conduta criminosa for apurada pelo ex-juiz ministro Sérgio Moro, que renunciou à magistratura para ser ministro do governo de Jair Bolsonaro
e pediu demissão, responderá como cidadão comum. Então ele vai responder no processo civil normalmente como cidadão comum. Quais os outros recursos que Moro pode apresentar? Moro não é parte nesse processo, portanto não teria legitimidade para recorrer. Tá, vou mais descer aqui para explicar mais sobre essas perguntas aqui. Isso aqui é uma reportagem de perguntas e respostas da CNN, tá, pessoal? Para já saberem a fonte, qual que é a fonte. Se Moro for considerado suspeito, quem será os beneficiados? Depende dos efeitos da decisão. Se a suspeição for relacionada somente ao ex-presidente Lula, provavelmente ninguém mais será impactado com sua decisão de suspeição ou apenas os corréus dos processos em questão, caso a suspeição seja reconhecida em face de operação da Lava Jato como um todo, outros acusados podem ser impactados pela decisão. A suspeição deverá ser apreciada em cada caso, não se estende automaticamente a todos os julgados, a não ser que o STF se pronuncie nesse sentido. Então, esse processo de suspeição não vai ser apreciado em cada caso somente se o STF decidir nesse sentido de invalidar também outros processos relacionados à Operação Lava Jato. É ridículo se acontecer isso. Primeiramente, a conclusão que eu tenho sobre isso tudo é que não podemos deixar despercebido todos esses eventos catastróficos que estão ocorrendo no nosso país. Medidas arbitrárias, principalmente do STF, para anular todos os processos referentes àquilo que o Lula foi sentenciado e até seguiu preso, é moralmente repugnante. Cadê os bolsonaristas agora, pessoal? Cadê eles para fazer alguma coisa? Eu ficar reclamando na internet não vai resolver nenhum problema. Todo mundo teria que se mobilizar para, se caso se mantenha essa decisão, né? Porque cabe recursos pelo TJDFT e também pode ser que a PGR entre com recurso e invalide essas decisões, mas não pode ficar por isso mesmo. Se caso se mantiver essa decisão, o povo tem que tomar coragem e realmente sair e lutar pelos seus direitos, porque visto que com os aumentos da gasolina, recentemente o sexto aumento seguido do diesel também, então eles estão botando tudo no cu, literalmente no cu do povo. Então vamos ficar parados de braços cruzados vendo esses processos totalmente arbitrários, a democracia se esfacelando, se destruindo, o povo passando fome, passando necessidade por conta desses lockdowns feitos com medidas totalmente arbitrárias, que realmente o colapso já está inserido, né? Porque também os hospitais estão lotados, tudo lotado, enfim. Não temos muita saída, a única saída é, se caso se mantiverem essas decisões, a gente lutar pelos nossos direitos e se mobilizar e ir para a rua e lutar realmente para tentar ver alguma mudança, porque desse jeito que tá, o caminho tá cada vez pior e não vemos luz no fim do túnel. Se gostou desse vídeo, peço que curta e compartilhe o mesmo, e para essa mensagem chegar para mais pessoas, e se gostou também se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.